Muito bem, vamos lá então, iniciando aqui o nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo número 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nós estamos agora no item número 2, não ir aos gentios. Nós vimos no nosso encontro anterior as instruções de Jesus a respeito do trabalho feito com parábolas, né? De levar o conhecimento da doutrina que então ele apresentava para todas as pessoas. E nós conversamos um pouquinho sobre as diversas realidades que a doutrina de Jesus acabou encontrando. Inicialmente na sua própria época, onde ele via camponeses, artesãos, pessoas analfabetas, e ele então levava uma filosofia que era muito diferente daquela que os próprios judeus levavam. Nós lembramos que quando doutores da lei apareciam e pregavam então a obrigatoriedade do cumprimento daquelas leis que os livros sagrados que eles seguiam apresentavam, a população era muito mais coagida a seguir por aquele caminho do que necessariamente compreendendo o seu verdadeiro sentido. Então você era obrigado porque Deus ordenava, porque Deus cobrava, porque Deus punia, quem não fizesse isso, quem não fizesse aquilo. E aí, então Jesus veio trazer um pensamento diferente. Não fazendo mudar a lei, mas fazendo com que ela fosse compreendida e que ela fosse vivida. E aí então ele tirou aquela candeia debaixo do alqueire e colocou então no lugar alto onde todos pudessem perceber. Nós vimos isso então através dos estudos das parábolas, numa linguagem bastante simples, numa linguagem fácil, numa linguagem de acordo com a cultura daquele povo. Conversamos também sobre isso, fazendo uma atualização também da doutrina dos espíritos, para que pudesse ser acessível a todas as pessoas, né, naquela linguagem sofisticada que Kardec trouxe para nós dentro da área científica, da área filosófica, da própria área religiosa, espiritual, moral. E aí então foi necessário fazer essa mudança na linguagem para levar o mesmo conteúdo. Então, como nós vimos, inclusive ontem mesmo, fizemos a leitura daquele trecho do livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, lá no primeiro capítulo, quando o Dr. Bezerra de Menezes orienta, né, traz para nós esse esclarecimento da necessidade dessa mudança de conduta dos espíritos para nos ajudar no entendimento dessa filosofia. E o detalhe importante é que nós percebemos que, dando continuidade nessa mesma estratégia dos espíritos, nós temos hoje nos centros espíritas, nos grupos de estudos, um trabalho intenso de análise das obras que chegam para todos nós. Então as palestras que são apresentadas, com as suas mais variadas características, desde palestras que são focadas num aspecto científico, outras focadas num aspecto moral. Então nós percebemos que as casas espíritas hoje fazem um trabalho da mesma forma que Jesus fazia naquela época, também levando o conteúdo doutrinário para aqueles, por exemplo, que não se interessam em leitura, para aqueles que não conseguem compreender o conteúdo dessas obras, vão através das palestras ouvirem a interpretação daqueles textos. Nós, nos grupos de estudos, tanto no ambiente virtual como também nas próprias instituições, né, porque nós temos ali as palestras, mas também temos grupos de estudos. Ali nós temos então os grupos que vão estudando as passagens, estudando os temas, os livros, fazendo interpretações, trocando ideias, para que esse conhecimento chegue para nós do modo mais fácil, do modo mais acessível possível. Então nós vemos ali também, hoje, nessa metodologia que nós temos de Kardec, ou que foi utilizado por Jesus, também na nossa atualidade.
E nós temos isso também em outras instituições religiosas, em outras escolas que fazem a mesma coisa, com escolas dominicais, com sermões durante os cultos que são realizados, são formas de interpretar aquele texto. Felizes daqueles que conseguem fazer uma boa interpretação, e felizes daqueles também que conseguem absorver aquele conteúdo que vem sendo transmitido. Então isso que nós tratamos então quando se falava sobre levar essa mensagem a todas as pessoas, levantando então essa candeia para que ela possa iluminar todo o ambiente, ou dentro dessa linguagem que nós tratamos da elevação espiritual, fazendo com que essa luz do conhecimento consiga alcançar todas as mentes e também todos os corações. Porque ao levarmos uma doutrina, uma filosofia, para uma pessoa, para um grupo, é importante que nós acessemos esses dois portais, vamos chamar assim. Primeiro é importante você sensibilizá-las. A gente lembra, por exemplo, que o Espírito Verdade, aqui no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, fala que devemos nos amar inicialmente, esse seria o nosso primeiro mandamento, e devemos nos instruir, o segundo mandamento. Isso significa que nós estamos falando desses dois caminhos, o caminho do coração e o caminho do intelecto, o caminho da mente. Então, para isso não adianta, se nós levamos uma mensagem, conseguimos convencer aquela pessoa, ela consegue aceitar aquela nova filosofia, aceitar aquela nova ideia, mas ela não se sensibiliza com o conteúdo. E nós encontramos isso muitas vezes dentro da própria doutrina espírita, porque nós estudamos o conteúdo doutrinário, nos tornamos conhecedores de toda essa mensagem que foi transmitida, dessas novas ideias, dessa nova filosofia, mas nos tornamos frios, insensíveis, porque nos interessa muito mais o conhecimento do que a vivência. Então é importante sempre mentes e corações. Essa é uma filosofia muito antiga, utilizada inclusive em doutrinas políticas, ideológicas. É importante convencer as pessoas e fazer com que elas aceitem aquilo também. Então essa mesma mensagem, transmitida da forma correta, tem também esse mesmo propósito. Já nesse outro item que nós vamos estudar, não ir aos gentios, uma outra passagem aqui do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 até 7, nós temos ali uma orientação de Jesus que muitas vezes dá a impressão de entrar em contradição com a sua própria missão. Porque a missão de Jesus não era apenas convencer aquele pequeno grupo de pessoas simples que vivia naquela época. A sua missão, na verdade, era de reformar todo o planeta, transformar todo o planeta, tendo essa nova compreensão sobre a nossa realidade espiritual. Mas então, nessa mensagem, ele diz para que vá a determinado grupo, mas não vá aos gentios. Eis aí então essa grande contradição. Inicialmente, deixa eu só pegar aqui rapidinho para nós aqui essa definição. Vou pegar aqui no próprio o Evangelho segundo o Espiritismo, no começo, nós temos aqui esse notícias históricas, né, lá na introdução. Vamos conhecer aqui quem são os gentios. Vou pegar aqui já por aquilo mesmo que Kardec traz, que fica mais fácil, né, porque é uma das expressões que são bastante utilizadas. Então nós temos aqui falando sobre os samaritanos, depois temos aqui nazarenos, temos os publicanos, os peageiros, fariseus, e aqui descendo um pouco mais os escribas, as sinagogas, saduceus, os essênios, deixa eu ver aqui, os terapeutas. Tá. Vamos aqui então, Kardec não abordou sobre os gentios, mas a gente pega aqui rapidamente para trazermos exatamente essa definição, porque antes, né, de começarmos o estudo é importante
que a gente tenha compreensão. Então aqui nós temos, né? Está aqui rapidamente. Está aqui, ó. Rapidamente. Está aqui, ó. Gentil é o vocábulo português usado para traduzir a palavra hebraica goim ou godim em hebraico, que indica quem não é judeu ou israelita. É uma palavra, com as diferentes variações, que aparece mais de 550 vezes na Bíblia. Então, lembro principalmente, né, de Paulo de Tarso, que era chamado também de apóstolo dos gentios, né, exatamente porque o trabalho que ele fez de doutrinação, a partir da doutrina de Jesus, tinha exatamente esse objetivo, de fazer com que pessoas que não tinham esse conhecimento dessa nova doutrina começassem então a se esclarecer, a ter essa ideia. Tivemos aqui então, encontramos a primeira passagem em Gênesis 10:5 na descrição da assim chamada Tábua das Nações. O significado em si, simplesmente aquele de povo, etnia. De fato aparece também passagem onde Israel é designado com esse termo, como na promessa feita a Abraão. Aqui depois ele continua então abordando ou trazendo esse esclarecimento. Então a gente lembra aqui que os gentios eram exatamente aqueles que não eram judeus. Consequentemente eles eram chamados de pagãos e tinham ali também suas filosofias, né? Tinham ali sua filosofia, tinham suas doutrinas, né? De outras culturas, porque quando nós estudamos sobre aquela época de Jesus, é muito comum nós focarmos tanto a nossa atenção para aquele cenário, né, para aquela pequena comunidade, para aquele cenário, que nós nos esquecemos do que acontecia pelo mundo afora. Então nós tínhamos, por exemplo, diferentemente do que os judeus acreditavam, nós tínhamos ali povos árabes, povos persas, aqueles povos que tinham também tradições africanas, aqueles que eram da Europa, aqueles que eram da Ásia, mais lá para dentro da Ásia, aqueles que eram, por exemplo, do Extremo Oriente. Então nós tínhamos várias filosofias acontecendo ao mesmo tempo, né, sendo cultuadas ao mesmo tempo. Então, ao estudarmos a Bíblia, dá a impressão assim de que todo aquele mapa mundi que se abre à nossa frente, ele simplesmente deixa de existir. Parece que a atenção do mundo se encontra ali entre os judeus, os mais importantes são os judeus, ou aquela região do Oriente Médio, né, de Israel, aquele pedaço todo. Então dá a impressão de que tudo no mundo acontece ali. Ali é o centro do mundo. E na verdade não é. Ali por acaso nós temos uma doutrina que se desenvolvia a partir da chegada desse Messias, que já era profetizado antigamente, mas enquanto isso, em outras partes do mundo, as pessoas nem sabiam que ele existia. Cada um vivia a sua crença, cada um vivia a sua realidade. Imaginar, por exemplo, que na China, um país milenar, dá para imaginar que alguém tivesse notícia de que tinha nascido um profeta, um Messias, que levava uma nova mensagem lá no meio do Oriente Médio? Lá do outro lado da Europa? Alguém preocupado com isso? Talvez os rumores que chegavam na Europa vinham exatamente porque o Império Romano começava a se sentir incomodado com aquela questão política, social, que se dava naquele pequeno trecho do grande império. Então, quer dizer, tudo acontecia no mundo, cada um vivendo a sua realidade. Aqui nas Américas, os índios vivendo suas vidas, na África, as tribos vivendo a sua realidade. Então, quando nós falamos dos gentios, esses gentios eram chamados de gentios a partir da visão dos judeus. Mas para os gentios, os judeus deviam ser aquele bando de maluco, tendo ali suas crenças, acreditando num único Deus, e cada um acreditando em deuses diferentes.
Então esses rótulos que nós estamos vendo são rótulos utilizados dentro daquela cultura, mas nós não podemos restringir o nosso conhecimento apenas a partir daquela perspectiva. Nós temos que expandir a nossa visão e perceber que enquanto um olhava ao mundo e dava a sua opinião, o mundo também olhava para outros cantos e cada um dava a sua própria opinião. Hoje nós somos extremamente, somos altamente influenciados pela cultura cristã, exatamente por essa questão do cristianismo, acabou se expandindo para a Europa, a Igreja Católica acabou se tornando a instituição dominante nessa região toda. Nós, como brasileiros, fomos colonizados por um país que sofreu a influência do catolicismo. Mas se a gente pensar, por exemplo, entre os muçulmanos, na Arábia, em Israel não, no Irã, no Iraque, no Paquistão, nesses países da atualidade, de pensar na China, por exemplo, cada um vive a sua própria cultura. Então hoje nós estudamos o cristianismo devido à influência exercida por essa filosofia nesses contextos que nós somos listando agora. Mas o mundo continua vendo essa realidade a partir da sua perspectiva. Então naquele pequeno espaço, naquele cenário, nós tínhamos ali, deixa eu ver aqui, depois a gente fala sobre essas trocas de ideia, viu, Tic Tac, que são bem interessantes. Então nós temos, naquele cenário, que era dominado pelo judaísmo, que tem toda a sua história, porque quando a gente estuda sobre o Antigo Testamento, por exemplo, para quem gosta de estudar o Antigo Testamento, que é muito interessante, como sendo um livro histórico do desenvolvimento de uma determinada civilização, a Bíblia ela conta a história daquele pequeno povo, mas ela não conta a história do mundo. Então a gente tem ali a história dos primeiros patriarcas, tivemos a história daquela relação com o Egito, tivemos depois ali o Êxodo, tudo acontecendo naquele pequeno espaço. E enquanto isso, como nós falamos há pouco, dá a impressão de que nada mais acontecia no mundo. De pensar, por exemplo, que enquanto os hebreus tentavam ali resolver suas vidas, os celtas estavam naquela região ali da Inglaterra, ali da Grã-Bretanha, daquele pedaço todo, também vivendo suas vidas, como o próprio Kardec, como sendo a reencarnação ali de um celta, de um antigo celta. Tivemos em outros lugares também outras culturas ali se desenvolvendo. Por isso é sempre importante, ao estudarmos uma determinada cultura, vamos lembrar que nós estamos analisando a partir daquela perspectiva. Então, muito bem, estamos falando sobre a filosofia de Jesus, a filosofia cristã, que naturalmente se desenvolveu ali no Oriente Médio, então é ali que nós vamos focar a nossa atenção. Mas não nos esqueçamos que o mundo continuava girando, que as civilizações continuavam se desenvolvendo, guerreando. A gente lembra que a muralha da China estava sendo construída, os mongóis querendo invadir a China, os imperadores desesperados ali tentando preservar a Rota da Seda, aquela coisa toda. Os vikings tentando conquistar aquela região da Europa no norte. Enquanto isso, Jesus pregava ali junto àquelas pessoas humildes e simples. Então vocês percebem que o mundo não parou de girar enquanto Jesus estava ali. Mas muito bem, dentro daquela visão, bom dia pessoal que chegou, dentro daquela visão, nós tínhamos ali então aqueles que seguiam a religião judaica, que ela era uma religião que ela tinha uma força muito grande exatamente pela forma como ela se desenvolveu. O povo hebraico, desde o início, lá naquele começo, quando a gente tem aquela história de Adão e Eva, que começa a formar aqueles primeiros grupos e tudo mais, depois vinha aquela história da Terra Prometida. Então tudo isso fez com que não apenas essa religião se desenvolvesse dentro daquele povo, mas aquele povo se fortalecesse exatamente pelos tantos conflitos que eles acabaram enfrentando. Eles eram perseguidos, eles eram discriminados. E isso fez com que, tanto que é assim hoje, quando se fala em Israel, no país Israel, se confunde muito judeu com israelita, judeu com israelense. Ou melhor, israelita com israelense. Israelita, aquele que segue a religião
judaica, e israelense, aquele que nasce em Israel. Porque em Israel nós temos ali pessoas que são muçulmanas, pessoas que são cristãs e pessoas que são judaicas. Então hoje nós confundimos a nacionalidade com a religião. Isso porque durante a história, e nós vimos isso inclusive também durante a Segunda Guerra Mundial, daquela perseguição dos nazistas e tudo mais, fez com que houvesse uma coalizão muito forte, em que eles tinham que se proteger, tinham que se fortalecer, todos eles unidos pelo mesmo propósito, que era exatamente a sobrevivência de um povo que era perseguido e jogado de um lado para o outro. Precisava também se fortalecer na própria crença que eles desenvolveram. Então, quando nós falamos do Oriente Médio, para que eles pudessem alcançar, pois é, também, mas existe um conflito muito interessante lá dentro do... em Israel, por exemplo, Tic-Teco, em que você tem ali católicos com uma dificuldade muito grande de se casar com um judeu. Ou uma judia, uma católica, dentro do próprio Israel. Porque tem a estrela de Davi, ótimo. Para aquele que é católico dentro de Israel, ele não vê com tanta importância aquela estrela na bandeira de Israel. Muitas vezes você tem um muçulmano que vive em Israel. Parece algo contraditório, mas existe isso também. Então o que nós temos ali? Para que chegassem à Terra Prometida, a gente lembra daquela história de que da Gênesis, do Êxodo, quando saíram do Egito, foram perseguidos, ficaram durante tanto tempo naquela grande viagem, tendo que enfrentar outras tribos, passar por regiões em que eles combateram, em que os próprios judeus naquela época, os hebreus, na verdade, naquela época, eles acabaram tendo uma visão em que eles eram vítimas em algumas situações e algozes em outras situações. Invadiram, por exemplo, tribos, combateram, destruíram, tudo isso porque havia na mente deles aquela ideia de que existe uma terra prometida e eles devem conquistar aquele espaço. Quando chegaram naquela região onde hoje é Israel, aquela região do Oriente Médio, em Jerusalém e tudo mais, aquela região já estava ocupada. E eles tiveram então que brigar pelo seu próprio espaço. Então a gente vê que toda a história desse povo fez com que houvesse um fortalecimento muito grande, não apenas em termos de civilização, mas também em termos de crenças. Por isso, então, naquela região do Oriente Médio, o judaísmo era algo muito forte, por essa questão de cultura. Então, se você era judeu, você tinha que seguir à risca tudo aquilo que foi estabelecido pelos patriarcas, pelos profetas e tudo mais. Então, aquele que não pensava dessa forma era considerado, por exemplo, aquele que era gentil. Esse gentil acreditava em coisas diferentes. Tinha seus próprios deuses, tinha seus próprios rituais, suas práticas, seus próprios dogmas. Então Jesus disse, não ir aos gentios. E por que ele diria isso então? Vamos lá. Aqui no nosso texto nós pegamos então essa pequena passagem. Bom dia, pessoal que chegou. Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções, dizendo, não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. Então aqui a gente já tem uma situação que traz para nós várias interpretações. A gente naturalmente vai tentar alcançar aqui o entendimento correto dessa expressão. Porque inicialmente dá a impressão de uma ideia meio sectarista de Jesus. Esse sectarista significa vamos desprezar aqueles que não pensam como nós e vamos fortalecer, vamos dar preferências para aqueles que acreditam naquilo que nós acreditamos. Então isso para nós inicialmente é bastante fácil. É muito mais prático você conversar com aquele que fala a mesma linguagem que você, mas que inicialmente traz dúvidas, traz ali um afrouxamento na vivência daquela religião, do que você tentar argumentar com alguém que já tem suas crenças estabelecidas e que são bastante diferentes daquela que inicialmente se apresenta.
Então seria assim, numa linguagem bastante fácil, atualizando esse pensamento para a própria doutrina espírita, é mais fácil você conversar com pessoas que têm alguma noção dos pilares, das bases da doutrina espírita, como, por exemplo, falar sobre reencarnação, falar sobre a realidade do mundo espiritual, falar sobre a lei de causa e efeito, falar sobre as influências. É muito mais fácil você conversar com alguém que tem esses mesmos pensamentos, mesmo que não seja espírita, mas que pelo menos já traz essa ideia na sua base, do que você tentar conversar com alguém que pensa completamente diferente. Porque aí você vai apresentar seu argumento e o outro vai apresentar o argumento dele. Nós vamos entrar então naquele conflito, né, aproveitando ali que o Hermes acabou de entrar fazendo a pesquisa dele, naquela ideia do proselitismo. Cada um querendo então impor a sua verdade, cada um querendo conquistar aquele outro fiel para a sua própria crença, sem ter aquela ideia do respeito pela crença do outro. Isso que é mais importante. Então aqui nós temos, né, esses 12, então Jesus orientando os apóstolos, disse exatamente para que eles fossem conversar com todas as pessoas, com todas as vilas, né, aqueles grupos que já tinham aquele conhecimento do judaísmo, e não que se aventurassem por outras partes. Kardec então traz inicialmente para nós a interpretação aqui do item número 9. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus, que aceitavam a unicidade de Deus e profetas, e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. E aqui a gente lembra, né, que plantar essa cruz no centro do paganismo, a gente lembra exatamente de Paulo de Tarso, que era ali um funcionário do Império Romano, perseguidor de cristãos, e acabou depois se transformando naquele que seria, talvez, né, pelo menos daquilo que nós vemos na história da difusão do cristianismo, Paulo de Tarso como sendo ali o maior, né, o maior conquistador desses corações que a partir daquele momento conheceriam então o cristianismo. Então, o que nós vimos inicialmente nessa passagem aqui de Kardec, que muitos daqueles grupos, o que a gente lembra também, que quando nós falamos em judaísmo, ele não era vivenciado de um modo único por toda aquela região. Nós tínhamos aquelas regiões que tinham uma influência maior, aqueles que tinham uma influência menor, tinham aqueles que acreditavam, mas não praticavam muito. Porque, na verdade, nós tínhamos a religião como sendo a base daquela sociedade, mas eles continuavam ainda vivendo as suas necessidades, vivendo as suas dificuldades, sendo um povo dominado por um grande império. Então, muitas vezes, nós tínhamos aqueles que se desiludiam com a religião, percebendo que, enquanto eles praticavam por aquela imposição a religião que era dominante, suas vidas continuavam ali perecendo, continuavam ali enfrentando dificuldades. Então, quantos daqueles ali simplesmente se desistiam, se desviavam, vamos dizer assim, da religião tradicional? Nós não falamos, por exemplo, do judaísmo como sendo uma religião que tinha como ponto principal
fazer com que o ser humano se transformasse moralmente, como nós vimos já na doutrina de Jesus. Mas nós vimos em uma religião que exigia dos seguidores a prática dos seus rituais. Tanto que Jesus depois ele veio falar de Deus, por exemplo, como um Deus amoroso. Veio falar que todos somos irmãos. Algo muito diferente que se falava nos livros antigos judeus. Quando se pegava, por exemplo, o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Gênese, do Antigo Testamento, nós tínhamos ali leis que Moisés determinou. Então dizia, você deve agir dessa forma, você tem que fazer tal coisa. Então, na verdade, era um conjunto de leis que obrigavam as pessoas a se comportarem de acordo com as tradições. Mas a filosofia, propriamente dita, o lado moral, ele era muito pouco vivenciado. Esse foi um trabalho que Jesus teve que fazer. Tanto que ele percebia, né? Tanto que nós percebíamos naquelas passagens, né? Nós percebemos naquelas passagens de Jesus conversando com os próprios doutores da lei, chamava, por exemplo, de hipócritas, porque eles se portavam com toda aquela autoridade, com toda aquela austeridade, para mostrar que eram grandes conhecedores, mas que por dentro não passavam de víboras. Porque era incompatível o modo de vida deles, o que eles pregavam da religião e aquilo que eles viviam. Então Jesus, na verdade, teve que, quando trouxe essa nova visão dessa filosofia, ele não apenas teve que convencer essas pessoas a pensarem diferente, como teve que enfrentar aqueles que se consideravam os grandes doutores, os grandes donos dessa religião. Podemos colocar como donos porque era praticamente assim que eles se colocavam. Formavam ali os seus conselhos e eles então se consideravam as grandes autoridades. Entre o mundo e Deus, apenas eles eram os eleitos. E Jesus teve que enfrentá-los. Não apenas teve que enfrentá-los, como dentro da visão humana ele acabou sendo derrotado. Tanto que ele foi crucificado, ele foi executado a partir de toda a conspiração feita por aqueles grupos que não concordavam, grupos religiosos que não concordavam com a influência de Jesus. Porque não foi apenas uma morte política que Jesus teve. Foi também essa conspiração religiosa para que ele não interferisse nas práticas do judaísmo naquela época. Então olha quanta coisa a gente começa a observar nessa história, nos bastidores dessa história. E aí então, nesse caso, dentro dessa realidade, nós tínhamos aqueles então que acabavam se desinteressando, se afastando da vivência religiosa. Então são essas ovelhas desgarradas que Jesus dizia então para que os apóstolos fossem resgatar, para levar essa mensagem, para fazer as curas. Inclusive a gente lembra das próprias estratégias utilizadas por Jesus e pelos apóstolos, falando em parábolas, contando histórias, realizando curas. Aqueles milagres, né, que também eram realizados naquela época, tudo isso era uma estratégia para impressionar aquele povo. Mas não havia, por exemplo, interesse em conquistar romanos. Os romanos nada mais eram do que pagãos. Eles tinham lá os seus deuses, eles tinham as suas práticas, que eram muito diferentes daquelas vividas pelos judeus. Vários deuses, como nós já vimos, né? Inclusive hoje nós temos vários filmes daquela época que mostram essas práticas. E aí, então, para que você vai querer enfrentar aqueles que já têm as suas próprias crenças? Você tem que fortalecer, na verdade, aqueles que acreditam nas mesmas ideias, na mesma filosofia, mas que por algum motivo acabaram se desviando, se enfraquecendo, se desinteressando. Então vamos reconquistá-los e não simplesmente desbravar o novo campo. Essa explicação que Kardec traz é muito coerente. Porque Jesus, na verdade, ele disse que veio para mostrar para o mundo todo essa realidade espiritual. Não veio excluir esse ou aquele, mas que cada coisa veio acontecendo no seu próprio tempo. Cada coisa tinha ali o seu tempo, tinha o seu espaço, tinham aqueles que estavam preparados, tinham a predisposição para aceitar ou não aquela ideia. Não era simplesmente saindo, tentando convencer o mundo. As coisas não funcionam dessa forma.
Nós que estudamos a doutrina espírita, e não apenas a filosofia, mas a própria história da doutrina espírita, nós acompanhamos esse processo. Como foi quando Kardec começou a ter contato com aqueles fenômenos, como foi a publicação, como foram as publicações dos seus livros, como foram as aceitações, as críticas, os comentários que ele enfrentou. Como foi aqui no Brasil a chegada da doutrina espírita, chegando num campo já dominado por uma nova filosofia, como hoje a doutrina espírita é vista pela nossa sociedade, quem aceita, quem recusa, quem nega, tudo isso que nós acompanhamos na doutrina espírita, nós podemos imaginar também acontecendo naquela época. Então, na verdade, seguindo também a própria ideia que a doutrina espírita tem hoje, que ela não tem a ideia de impor, mas ela tem a ideia de propor. Então ela apresenta uma proposta de uma nova realidade do mundo espiritual a partir de todos esses esclarecimentos que chegam. Quem se interessar em conhecer um pouco mais, fique à vontade. Quem não se interessar, não tem nenhum problema. Jesus naquela época fazia a mesma coisa. Ele andava pelas vilas, andava pelas estradas, parava e falava para o povo. Eventualmente era convidado para um debate, ele participava, mas o interesse dele não era debater com essas pessoas. O interesse dele era exatamente esclarecer aqueles que se interessavam. Quando ele subia, por exemplo, lá na montanha, no Sermão da Montanha, que na verdade não era uma grande montanha, mas era de uma pequena elevação, ele então caminhava, as pessoas andavam atrás dele, ele parava e começava a falar. Não havia panfletagem antes dizendo, olha, sábado, 8 horas da manhã, Jesus de Nazaré estará lá em cima no morro falando. Ele falava para aqueles que queriam ouvir. E nesse caso, o que nós imaginamos então? Exatamente aqueles que já tinham essas ideias dessa mesma filosofia, que já compreendiam, que já havia sido previsto a chegada de um Messias que traria uma nova mensagem. E aí então se aproximavam e ouviam. Não, fundamental, Andréa? O trabalho que Jesus realizou dependia também das suas próprias capacidades. Porque não era simplesmente você dizer assim, olha, nós vamos mandar um espírito lá embaixo para levar essa ideia. Se ele não tivesse conhecimento, se ele não tivesse essa força desse magnetismo, dessa atração, dessa capacidade de convencimento, seria completamente improdutivo. Imaginarmos, por exemplo, um espírito que não tivesse a competência de Kardec para fazer o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Seria um grande desserviço, seria um grande atraso para essa divulgação. Hermes colocou, seria uma forma de poder se fazer proselitismo de forma ética. A ideia do proselitismo, Hermes, que você tem provocado lá na nossa lista, para tratar desse assunto, primeiro nós precisamos entender o que é exatamente proselitismo, porque é uma palavra muito nova. Então, para muitos de nós espíritas, nós ouvimos falar assim, Kardec disse que o espiritismo não faz prosélitos. Eu fui conhecer essa palavra proselitismo quando eu comecei a ler os livros de Kardec. Mas o que é isso exatamente? Até que ponto nós consideramos proselitismo ou não? Porque o que a gente conhece são os dois extremos. É aquilo que você oferece e a pessoa se predispõe a ouvir, e é aquele que faz aquele proselitismo agressivo quando ele te força a acreditar naquilo que você não quer. Mas entre esses dois extremos, nós temos ali uma série de condutas que nós começamos a analisar. Será que se eu fizer isso, eu estou tentando impor alguma ideia contra alguém? Será que eu estou violando aquilo que o outro faz? Porque muitas vezes não é aquilo que eu falo a favor da minha religião que vem ser proselitismo. Muitas vezes aquilo que eu falo contra a religião dos outros, isso também é proselitismo. Porque não é fazer com que ele acredite na minha crença. Muitas vezes eu destruir a crença dele também é proselitismo. Então nós precisamos definir bem o que é exatamente esse proselitismo. Proselitismo, por exemplo, é diferente de propaganda. Mas muitas vezes você tem aquele que é mais exaltado, aquele que é mais empolgado, que vai fazer uma propaganda mais ostensiva. E ali, se ele não está fazendo proselitismo, no sentido de
impor uma ideia contra aquele que não é, ele beira esse proselitismo. E tudo vai depender do quê? De uma questão de propaganda. Então isso nós temos que primeiro definir bem, para entendermos o que é. Pegarmos várias fontes, entender ali a ideia de vários pensadores, para depois, a partir dali, começarmos a conversar sobre essas ideias. Deixa eu ver aqui, o Arnaldo colocou, né, capítulo 24, item 10, Kardec fala da necessidade de fazer proselitismo entre os prosélitos de boa vontade, né? Isso aí, tá vendo só? Incentivando prosélitos de boa vontade. Ou seja, prosélitos de boa vontade são aqueles que estão dispostos a acreditar numa nova filosofia. Ele vai dizer assim, olha, eu não sou espírita, por exemplo, para o espiritismo, né? Olha, eu não sou espírita, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Ou seja, esse é um prosélito de boa vontade. Porque o prosélito é aquele que muda de religião. E o proselitismo, no seu sentido clássico do dicionário, fala exatamente daquela ação ostensiva, muitas vezes até agressiva, para convencer o outro de uma verdade que ele não deseja conhecer. Mas e quando se fala em prosélito de boa vontade? Olha uma nova expressão que vem aí confundir cada vez mais a nossa cabeça. É aquele que muda de religião, ou que mudou de religião, por boa vontade. Porque ele teve vontade de fazer isso. Ainda fala da necessidade de aumentar os seguidores para dar sustentação à causa do espiritismo. E nesse caso é o quê? Vamos então não apenas conquistar esses novos corações, mas vamos também incentivá-los a divulgar essa doutrina. Vamos aqui para a segunda parte. Senão a gente fica aqui atrasado. Item número 10. Porque agora Kardec vai falar sobre exatamente esse item, né? Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do espiritismo. Ou seja, que palavras de você falar sobre esse assunto para aqueles que estão interessados em conhecer, para aqueles que já têm uma certa afinidade com essas ideias. Então, para você falar sobre doutrina espírita, você vai falar naturalmente para aqueles que, de alguma forma, têm curiosidade, de alguma forma, têm necessidade, muitas vezes, de conhecer em virtude das dores, das dificuldades que sofrem. E aqui ele apresenta para nós dois grupos, adeptos e divulgadores. Adeptos são aqueles que seguem a filosofia como sendo a filosofia de vida, a sua crença, a sua religião, de acordo com o seu entendimento. E os divulgadores são aqueles que fazem o trabalho de levar essa filosofia ao conhecimento das pessoas, inclusive para aqueles que não conhecem a doutrina espírita. E ele coloca então, aos incrédulos sistemáticos, aos obstinados zombadores, aos adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então nós temos aqui três grupos. Incrédulos sistemáticos. Ou seja, ele não acredita por não acreditar e não há nada que faça com que ele se convença do contrário. É uma ideia que ele tem, porque a gente lembra que quando nós falamos sobre religião, ou da forma como as pessoas deixam de se interessarem pelas religiões, muitas vezes o motivo vem exatamente sendo um motivo histórico. Ou seja, nós tivemos ali guerras religiosas, perseguições, escândalos dentro do meio religioso. Todos esses comportamentos humanos fizeram com que a filosofia perdesse o seu devido valor. Tanto que muita gente diz assim, não acredito nessa religião por causa daquela pessoa. Por causa daquele líder, por causa daquele escândalo, por causa daquilo que passou na televisão. Então, na verdade, você não se preocupa em conhecer a filosofia. Você já não se interessou pelo fato de ter aquela imagem pré-concebida por causa do comportamento dos seguidores. Então esses incrédulos sistemáticos são aqueles que negam a religião por desilusão, por decepção, por descrença. Depois nós temos aqui os obstinados zombadores. E aqui então Kardec ele tinha contato direto com isso, né? Porque quando ele apresentava
a doutrina espírita como recurso para compreender os fenômenos mediúnicos, as pessoas diziam que eram fraudes, que isso era fruto da loucura. Então esses obstinados zombadores eram aqueles que criticavam o tempo todo. E nós chegamos a falar sobre isso num dos nossos estudos, inclusive foi até mesmo no estudo anterior, sobre por que Jesus falava em parábola. Nós lembramos daquelas 3 fases do desenvolvimento de uma filosofia. Então, quando apresenta uma nova ideia num ambiente diferente daquilo que ela apresenta, então a primeira ação é exatamente a zombaria, né? Ou seja, você faz críticas, você faz ali apresenta as ironias, você descredencia aqueles que estão apresentando essa ideia, você procura ridicularizar todo aquele conteúdo que vem sendo apresentado. E Jesus passou por isso. Quando ele andava pelas ruas levando as suas ideias, as pessoas diziam: aquele é um maluco que está falando ali. Tudo aquilo que está falando é uma bobagem e coisa e tal. Então, como é que você vai ouvir um louco como aquele, você é tão louco como ele e tal? Então, o primeiro passo, você tenta ridicularizar a nova ideia. Quando você não consegue, através da ridicularização, impedir o seu desenvolvimento, a sua divulgação, a sua difusão, o segundo passo, o combate. Então você para de fazer gracinha e você começa a agredir. Jesus passou por isso, Kardec passou por isso. Kardec, quando começou a falar sobre mesas, sobre espíritos, eu ia falar fantasmas, né? Sobre espíritos, sobre médiuns e tudo mais, começou aquela bagunça toda. Paulo de Tarso, a mesma coisa também. Então começaram a ridicularizar: é maluco, esse cara aí tem que ir pro hospício, onde já se viu uma coisa dessa? Aí passou essa primeira fase. Vamos atacá-lo. E aí Jesus começou a ser perseguido, a tal ponto que foi executado. Paulo de Tarso começou a ser perseguido a tal ponto que foi executado. Kardec foi perseguido, não foi executado, mas tentaram desmoralizá-lo de todas as formas. Ele fala sobre isso, né, em alguns dos seus relatos, como por exemplo no livro Obras Póstumas, onde nós temos ali vamos dizer assim, Obras Póstumas traz ali alguns trechos interessantes de relatos que Kardec faz como sendo o seu diário pessoal. Então ele acabou sendo depois atacado. E depois vem a terceira fase. Se você não consegue ridicularizar, você não consegue destruir, vem então a aceitação. Porque então a filosofia se estabeleceu como sendo uma verdade. Então nesse caso nós temos aqui os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores e os adversários interessados. São aqueles assim, os adversários que ele se declara realmente que não deseja. Nós vamos ver adversários da doutrina espírita, por exemplo, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Kardec ali apresenta uma carta de um arcebispo católico, naturalmente, daquela época. Depois ele traz as suas refutações. Então, nesse caso, todos esses indivíduos são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. E continuando, a exemplo destes, devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nos quais se encontra o germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e a entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Então a gente vê aqui que o entendimento de Kardec de prosélitos são aquelas pessoas que podem mudar de religião. Então temos ali quem está interessado em conhecer essa filosofia, quem está interessado em deixar de acreditar naquilo que acreditava para acreditar numa coisa nova. Esses são os prosélitos. Por isso ele coloca mais uma vez, a exemplo destes,
devem procurar prosélitos primeiramente entre as pessoas de boa vontade que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo, cujo número é grande. Então aqui nós vimos que aquelas pessoas que estão dispostas a conhecer. Jesus, na sua época, falava a mesma coisa. Se você vai falar dessa nova filosofia, se você vai falar desse novo entendimento de Deus para todas essas pessoas, procure aquelas pessoas que estão predispostas a ouvir. Aquelas pessoas que estão dispostas a conhecer. Não para aqueles que já estão enraizados nas suas próprias crenças. E continuando. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade. Porque isso seria aumentar em maior proporção o número do que sustentam a causa. Eis aqui então um comentário interessante de Kardec, quando ele fala: se você tem 100 cegos querendo enxergar, você pode se dedicar a eles. Se você tem um que não está interessado, fecha para mim aqui, por favor. Se você não está interessado, para que você vai desperdiçar o seu tempo e desperdiçar também o tempo do outro? Vai desperdiçar os seus esforços e vai acabar constrangendo aquele que não tem interesse. Eis aí então a ideia que Kardec traz a respeito desses prosélitos. Arnaldo colocou, procurar primeiramente, dar sentido em dar continuidade àqueles que ainda não estão preparados. Exatamente. Esse procurar primeiramente, a gente vê que se trata de um processo. Um processo de construção, um processo de construção de uma nova filosofia. Mas para isso as bases devem começar para aqueles que têm disposição. Somente depois vem a ideia do debate, vem a ideia talvez até mesmo do confronto, porque isso pode acontecer. Porque quando você vai, por exemplo, olha só, nós temos algumas universidades que, quando falam sobre filosofia, teologia, gostam de convidar pessoas de diversas religiões para falar sobre suas crenças. No seu horário. Então você tem ali, num horário, um fala sobre o catolicismo, num outro horário o outro fala sobre uma religião evangélica, uma linha evangélica, no outro o outro fala sobre a Umbanda, o outro fala sobre o budismo, sobre o espiritismo, e aí cada um falando sobre o seu. Nesse momento, ou seja, existe o convite, existe a predisposição da instituição e dos alunos em ouvirem aquilo tudo. Então, inicialmente, você vai falar para quem tem disposição de ouvir. Mas pode acontecer que, durante esse processo, queiram fazer um debate. Então, esse debate, na verdade, ele vem muito mais como sendo o desenvolvimento da filosofia, e não como estabelecimento da base dela. Então as bases começam entre aqueles que desejam conhecer, aqueles que têm afinidade. Depois nós vamos então fazer uma divulgação maior. Por isso, exatamente, procurar primeiramente. Essa expressão, que ela acaba passando despercebida, ela é exatamente essa ideia, de mostrar que começa num determinado ponto e depois ela se expande. A primeira parte, entre aqueles que eram os desgarrados da casa de Israel. Depois nós tivemos aqueles que iam entre os gentios, como foi o caso de Paulo de Tarso. Foi essa segunda parte. Então dali nós vemos que o cristianismo começou a se expandir seguindo esse processo. Continuando, vamos lá. Está aqui então dos cegos. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número do que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão
que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições, e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos, circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizaram e se espiritualizam. A nova luz não é privilégio de alguma nação. Para ela, não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte, e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo, e não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder das ideias. Então, o que Kardec coloca exatamente sobre esse processo longo, demorado e principalmente o que nós devemos considerar como ponto fundamental. Uma nova filosofia só se estabelece se ela estiver sustentada pela verdade. Isso que é o mais importante. Porque o que nós conhecemos hoje, em termos de grandes filosofias espiritualistas, são aquelas que se estabeleceram devido às suas verdades. Muitas delas, porém, acabaram se desintegrando no meio do caminho. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando nós estudamos lá no nosso livro Depois da Morte, Leon Denis, naquele primeiro capítulo, ele falava sobre todas as etapas que a humanidade viveu em termos de espiritualidade para chegarmos até hoje, na doutrina espírita. Então nós falamos sobre os egípcios, falamos sobre doutrinas orientais, falamos sobre os celtas, falamos depois sobre o cristianismo, para depois chegar por aqui, nesse ponto que nós estamos hoje. Mas entre essas religiões, quantas delas simplesmente desapareceram? Uma delas que é bastante clara, basta a gente lembrar, por exemplo, a religião egípcia. Por que não se acredita mais na religião dos egípcios do passado? Hoje o Egito é um país muçulmano, que claro, foi conquistado à força, né, em virtude daquelas cruzadas, de toda aquela conquista do passado, mas basta a gente lembrar que hoje não tem fundamento nenhum. Não apenas entre os egípcios, mas os próprios gregos, romanos, que tinham suas crenças. Por que hoje não se tem mais essa cultura? De você falar, por exemplo, o Deus da morte, o Deus da vida, o Deus Sol, que nós temos ali um imperador, um faraó, que é a representação de Deus, vamos construir pirâmides. Porque ninguém se pergunta assim, mas é que isso naquele passado, aquela civilização terminou. Não apenas a civilização terminou, mas o seu conjunto de crenças que se baseavam em elementos que eram importantes naquela época foram se desfazendo naturalmente por falta de sustentação. Quando nós pegamos gregos e romanos, o panteão greco-romano, que nós temos ali Deus disso, Deus do mar, Deus da guerra, Deus da sabedoria e tudo mais, Deus da festa, Deus do prazer. E aí, então, quais são exatamente as ideias, as filosofias que sustentam ou que sustentariam a manutenção desses deuses? Desapareceram. Então nós estamos percebendo que essas religiões antigas, elas foram desaparecendo naturalmente, exatamente porque elas não se consistiam em verdades. E até hoje nós temos ainda o próprio, por exemplo, o islamismo, hoje ele é colocado em questionamento, porque ele tem uma base filosófica
bastante sólida, mas tem um comportamento de grupos extremistas que fazem o contrário. Então a gente fica se perguntando, esse modelo islâmico que tem hoje, por quanto tempo ele vai se sustentar? Essa é a verdade absoluta? Esses atentados, essa provocação, esses ataques, fazem parte dessa verdade? Obviamente que não. Só que são mudanças que vão se transformando gradualmente. Basta a gente lembrar a própria Igreja Católica durante a Idade Média. A Inquisição, a tortura, o fogo. Tudo isso existe hoje? Não. Por que não existe? Porque faltava essa verdade. Então a instituição foi se modificando com o passar do tempo para chegar hoje apenas numa instituição filosófica e não mais dominante como era naquela época. Então, das religiões que não se sustentaram com o passar do tempo, aquelas que se sustentaram sofreram mudanças profundas, deixando crenças equivocadas e começando a se sustentar em verdades. Só que, naturalmente, nós estamos ainda caminhando para conhecer essa verdade. A própria doutrina espírita também vem passando por processo de transformação, evoluindo nos seus conceitos, nas suas bases. Tanto que nós tivemos aquilo que Kardec apresentou, e nós tivemos muita coisa que veio depois de Kardec. E nós estamos aprendendo a lidar com essas novidades. Será que isso tem consistência? Será que não tem? Será que nós devemos submeter a um controle universal? Será que devemos simplesmente acreditar? Como é que isso funciona? Esse é um processo demorado, que é algo que não acontece. Tanto que nós tivemos da própria Igreja Católica, é importante a gente falar porque é uma instituição milenar, ela começou a se organizar por volta do século IV, lá para 400, 500, lá com Santo Agostinho, e nós estamos agora em 2000 e tanto. Então são quase 1.600 anos de história. Quantas transformações essa instituição foi sofrendo para chegar no que ela é hoje? E quanto ainda ela vai sofrer para se aproximar cada vez mais dessas verdades? Então não é algo que acontece numa única geração. É algo que vem acontecendo durante muito tempo. O cristianismo, com quase 2.000 anos de história, ainda é algo que nós estamos aprendendo a conhecer. Por isso nós temos vários segmentos cristãos, cada um querendo viver do seu jeito. Temos a doutrina espírita apresentando uma visão do cristianismo, temos o catolicismo, temos as religiões evangélicas. Qual exatamente é o verdadeiro cristianismo? São 2.000 anos que nós estamos ainda tentando entender o seu real sentido. E cada uma defendendo a sua verdade. Por isso, então, hoje nós vemos que é um processo longo, é um processo que demanda o próprio desenvolvimento intelectual e moral das sociedades. Daqui a 100 anos, nós veremos talvez as mesmas religiões com formatos diferentes, ou com elementos importantes transformados, ou teremos religiões que vão simplesmente desaparecer. Quais delas vão desaparecer? Sem dúvida aquelas que pregam ideias que fogem dessa verdade universal. Qual é a verdade universal? Podemos colocar que a lei do amor é a verdade universal? Qualquer filosofia que se distancie dessa realidade é uma filosofia que tende naturalmente a desaparecer. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. O Fletcher lembrou, né? Abraço, Fletcher. Será que os homens bomba com passaporte... Não encontra... São crenças equivocadas, né? Porque na verdade, conversando inclusive com um sheik que divulgava o islamismo, ele falava que isso aí é um pensamento equivocado, extremista, né? Que são fantasias completamente descabidas, que infelizmente um grupo ainda segue. Mas isso não é a base da religião islâmica propriamente dita. O Braço colocou, né, tem parte nos evangelhos atribuída a Jesus que acredito que mero capricho do Império Romano para extorquir. Venda tudo, doa aos pobres e me siga. Não, isso aí na verdade é uma... Como eu falei para vocês, Brás, né, o próprio Kardec faz uma interpretação disso tudo. São interpretações de linguagem, né, são equívocos de tradução, então falta de contexto, né, então tem muita coisa ainda que a gente precisa analisar com cuidado a respeito desse conteúdo bíblico.
Arnaldo colocou, né, o grande diferencial é que Kardec disse que se a ciência demonstrasse erro na doutrina, que permanecêssemos com a ciência. A doutrina espírita dinâmica, como universo e como próprio Criador. Mas ainda assim, Arnaldo, embora Kardec falasse sobre a questão da doutrina espírita acompanhar a ciência, tem coisa que a ciência não acompanha. Uma coisa bastante clara, os livros de André Luiz. Nesse caso, a ciência não pode se pronunciar. Então são os espíritas com os espíritas. E aí então nós vemos esses debates, esses conflitos que parecem intermináveis. Aquilo que André Luiz trouxe é uma verdade ou é uma ilusão? Aquilo que Chico Xavier psicografou é uma evolução daquilo que Kardec trouxe ou é um desvirtuamento? Então, quando se fala em doutrina espírita com conhecimento científico do nosso mundo material, sem dúvida nenhuma a doutrina espírita tem esse dinamismo, essa flexibilidade de compreender essas novas realidades. Mas e aquilo que a ciência não pode interferir? Aí somos nós conosco mesmo. Aí é um olhando para a cara do outro e tentando discutir essa verdade. E o que vai acontecer então? Nós vamos começar a entrar nessa divisão, nessa separação entre aqueles que aceitam e não aceitam. E a pergunta, mais uma vez, é, como toda pergunta é, quem é o dono da verdade? Então aí dá para a gente perceber que a própria doutrina espírita ainda continua passando por esse processo de evolução, como todas as filosofias antigas também já passaram. Agora o importante é a mesma coisa também, Tic-Teco, né? Quando se fala de traduções bíblicas, qual a tradução que ele utilizou? Então temos uma série de questões, né, que, como os espíritos lembram, tudo é um problema nosso para ser resolvido, né? Todos esses problemas são nossos. Primeiro precisamos nos acertar com a nossa linguagem, precisamos nos acertar com as nossas ideias, para depois estabelecermos essas verdades. Do contrário, a gente vai ficar batendo cabeça o tempo todo. O Braz lembrou, né, a quebra da barreira das duas dimensões está demorando muito. Mas está demorando por quê, Braz? Porque nós causamos essa demora. Se você lembrar, por exemplo, que o cristianismo está há 2000 anos tentando se estabelecer para mudar realmente o aspecto moral do nosso planeta e não conseguiu, imaginemos quanto tempo nós vamos demorar ainda para poder acertar nessa questão interdimensional entre o mundo físico e o mundo espiritual. Arnaldo colocou aqui, né, mas se os próprios espíritos falaram que o plano físico é uma cópia mal feita do plano espiritual, as dúvidas ficam para aqueles que não compreendem essas e outras mensagens. Se você disser isso para alguém que não acredita, Arnaldo, ele vai ter os argumentos dele. Então essa é a grande questão, é esse debate que parece interminável. Enquanto nós não nos ajustarmos, beijo Jana, beijo para todo mundo aí, beijo para Tatá. Então enquanto nós não nos ajustarmos nesse processo, de estudarmos cada vez mais, de nos comunicarmos mais, porque que eu acho o grande problema que nós estamos enfrentando hoje, dentro da doutrina espírita, é a falta de comunicação com o mundo espiritual. Nós estamos nos prendendo a livros que foram publicados em determinadas épocas e não estamos nos comunicando com os espíritos. O que Kardec fez naquela época de abrir essa comunicação quase que irrestrita com o mundo espiritual, conversou com os espíritos, publicou um monte de livro e tudo mais, mas de lá para cá muitas coisas precisariam ser contadas e nós não estamos nos abrindo a esse diálogo. Nós estamos dialogando ainda com os espíritos com as informações do século XIX. E as informações do século XX, do século XXI, ainda não estão sendo devidamente conversadas com os espíritos. Ou elas são aceitas porque a informação vem publicada num livro, esse livro é aceito ou rejeitado. Apenas isso. Ninguém conversa sobre isso. Exatamente, Tic-Teco. Ou seja, agora a doutrina espírita é nossa. Não precisamos mais dos espíritos. Se nós alimentarmos esse tipo de pensamento, nós estaremos profundamente equivocados. Deolindo Amorim sempre recomendou a fazer espiritismo com os espíritos, e nós temos que continuar fazendo isso o tempo todo. Nós paramos de conversar com os espíritos, por isso tantas dúvidas.
Se você quer saber como é que é a vida de um espírito, pergunta para ele. Se não for suficiente, pergunta para outros 300. E aí, pelo método que Kardec deixou para nós fazemos as nossas comparações. Mas nós temos que perguntar para quem vive do outro lado. Não é nós ficarmos interpretando. Porque vem o espírito e fala assim, olha, inclusive naquelas publicações antigas, né? Naquelas psicografias que eu trouxe para vocês, que eu tenho aqui na minha coleção, um espírito dizia assim, eu estava quieto lá no meu quarto, mexendo nos meus papéis, e veio um grupo de espíritos aqui me convidar para participar da reunião de vocês. E isso falando numa psicografia. Aí a gente pera lá. O espírito disse que estava no quarto dele, escrevendo, mexendo com papéis. Aí chega o encarnado e fala assim, esse espírito é louco. Espírito não mexe com papel. O espírito disse que mexe com papel. Aí veio o encarnado e falou que ele não mexe. Em quem eu vou acreditar? No encarnado ou no desencarnado? Claro que eu não vou acreditar de imediato naquilo que o espírito fala, porque ele pode estar vivendo as ilusões dele, mas eu vou perguntar para outros espíritos se isso é possível. E nós não estamos perguntando. Então essa falta de comunicação é o que vem gerando exatamente todas essas dúvidas que nós estamos enfrentando. Pessoal, fechando por aqui, né? A Márcia colocou, né, quando mencionamos alguma conversa com espíritos em estudos a quem estranhe, né? Sim, né? No próprio trabalho de desobsessão temos grandes aulas na vida. Mas o que falta, Márcia? O método. Porque Kardec também trabalhava com desobsessão. Embora não fosse com toda essa estrutura que nós temos hoje, né? Vamos fazer uma reunião de desobsessão. Kardec fazia uma reunião mediúnica e o espírito que viesse ou passaria a sua instrução ou seria assistido, atendido naquilo que ele precisava. Mas ele pegava muito mais do que se preocupar com o processo de desobsessão em si, ele prestava muita atenção no conteúdo da conversa. Por isso, tantas entrevistas que ele publicou em livros, na Revista Espírita, no Céu e Inferno, tudo isso foi publicado por quê? Porque dessas conversas é que ele tirava o conteúdo doutrinário. Nós não. Nós ouvimos os espíritos e falamos, não, ele tá meio desorientado e coisa e tal. Vamos pegar esse conteúdo e vamos comparar. Aí sim nós vamos chegar às nossas conclusões. Então, enquanto não estabelecemos esse contato direto com os espíritos e começarmos a fazer esse trabalho de desenvolvimento dessas informações, nós continuaremos batendo cabeça, cada um com a sua opinião. E enquanto os espíritos que deveriam dar a verdadeira opinião não estão sendo ouvidos. Para fechar então, né, o Hermes colocou aqui também, né, a famosa linha tênue que separa mimismo, deve ser isso. Eu acho que é medo mesmo, viu, o Hermes? É comodismo. Tanto que nós vemos que as casas espíritas viraram grupos de palestras e viraram grupos de estudos, mas os espíritos não aparecem mais nas casas espíritas, repararam? Pelo menos não para falar com o público, para falar com as pessoas, para instruí-las. Kardec, na época dele, a gente lembra, quando a gente viu ali não era a programação dele, era aquela agenda, né, que ele apresentava, que a gente estudava, né, me esqueci o nome. Qual é o nome daquilo? Como é que chama aquilo que a gente estudava, que Kardec falava sobre as reuniões deles lá? Na Revista Espírita. Boletim, obrigado, Márcio. Os boletins da sociedade que ele publicava, nós chegamos a estudar todos os boletins aqui. Né? Então nós vimos assim que em cada um deles ele comentava que o público estava presente durante os trabalhos de psicografia. Hoje não, hoje um trabalho mediúnico, ele é restrito, ele é secreto, tem que ter aquele crachazinho dourado para você participar, porque do contrário... Mas e o público? O público quer ouvir os espíritos. Não pode. Você só está lá para ouvir palestra, você só vai ouvir palestrante. Uma grande decepção. E para finalizar, pessoal, agora a gente fecha, né? O Arnaldo colocou, né? Falta-nos um estudo sério, prolongado e metodizado, né? Do maior laboratório legado por Kardec, Revista Espírita. Falta isso e muito mais ainda. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Senão a gente vai até amanhã, né? Que esse assunto é legal de conversar.
só um pouquinho aqui, só para a gente ver qual vai ser o nosso próximo tema. Vamos lá. Isso é importante, isso é uma coisa que a gente tem que conscientizar todos os grupos para perceber também que nós estamos deixando de fora os mais interessados em apresentar o mundo espiritual, que são os próprios espíritos. Nós vamos aqui então, o próximo tema.